Então, o impulso vital que mobiliza a mudança entre ambos e se dá por meio de uma intensificação intrusiva daquela rejeição anterior, ou seja, de quem ao se demorar no ocorrido se consome demoradamente com um episódio prévio da insatisfação, isso acaba sendo incapaz de ser diluído ou encerrado com a proximidade das pessoas. Então o sujeito ele revive a cena de rejeição e consequente insatisfação. Ele fica revivendo aquilo como se fosse um sótão e acaba sentindo um prazer nesse processo de exumação da memória. Então, mobilizando-se em busca da reminiscência do desastre, né, daquilo que deu errado, o indivíduo acaba sentindo um prazer inesperado no ato, que por mais que ele traga dor, né, acaba também despertando aquilo que falava há pouco, um senso de injustiça que precisa ser reparada. E esta antinomia, que guarda uma contradição, ela quer dizer outras palavras. Bom, o sujeito fica revivendo aquilo como um masoquista, porque ele vê naquele que o esbofeteia, naquele que o humilhou, naquele que o rejeitou, ele vê uma espécie de divindade inalcançável. Então, quando o B se move até C, e o amarelo da bilis cede a neutralidade do branco, há uma espécie de paralisia dos afetos e um estado consequente de indiferença. Então a expectativa não se realiza a contento e o que surge a reboque é a frustração. Mas não é uma frustração que se dilui ou é incorporada ao longo da vida, na partilha de outras amizades reparadoras. Não. O que acontece é que o indivíduo em questão, ele nutre um sentimento de receio prévio que acaba por fechá-lo em si mesmo, em si mesmá-lo. Então, o que se observa nessa saída é que não apenas ele mantém a distância daquele que ele rejeita, mas ele revive aquilo de maneira constante, né? Aquele passado que se volta, como se fosse um contínuo processo de exumação, e que impede que ele se lance para amizades reparadoras que criem novos ciclos sintônicos bem-sucedidos. Então, há um senso de frustração em si. Deste modo, né, o que era antes expectativa em A acaba se consumando como indiferença. Então, em outras palavras, os indiferentes em C são pessoas que, após a intensa expectativa não realizada, direcionada a alguém que as frustrou, elas devolvem ao mundo aquilo que marcantemente lhes fora denegado, ou seja, o contato físico da proximidade. Então, este estado ele é correspondente a quem diz: se não fui feliz, ninguém mais pode ser. O que aponta para uma espécie da distância permanente das expectativas e dos contatos humanos. Então, o indiferente é aquele que, tendo sido frustrado em B, em uma dada circunstância, por uma série de expectativas não realizadas, ele tenta se fechar para o mundo e, consequentemente, para os contatos humanos. Tá? Então, a estima e o afeto anterior aniquilados faz com que o indiferente subtraia em si mesmo a felicidade prévia. É como se aquela camada epidêmica dos amores e da amizade fosse destruído. Tá? E levam, por sua vez, a uma impossibilidade de estender novos afetos, né? De compartilhar de maneira extensiva esses afetos a novas amizades. E acaba em um processo de denegação, de negação, que projeta e transfere ao mundo a sua porção de ausência. Então, o que antes era proximidade em A, acaba se delongando desde então, por meio da indiferença, como uma projeção da ausência, uma projeção fantasmal. Então, quanto mais você começa a dimensionar as coisas dentro do sintônico, você percebe a seguinte questão: se as pessoas mais espontâneas e naturais transmitem algo de bom, que acaba por exceder e é capaz de suspender as horas, os dias e as semanas porque você quer estar próximo a elas, o que dá uma ideia de acolhida, né, de tecido extensivo que se prolonga,
O que se observa é que a aprovação em A, ela cria um senso de eternidade, de permanência. Então, os que estão próximos, eles necessitam organicamente daquela companhia. Isso acaba provando que o impulso vital determinante em A marca a nossa escala das afinidades e da amabilidade. Então, sendo renovadas, elas se tornam confortáveis e se demoram ao longo dos anos. Entretanto, caso isso não ocorra e essas expectativas não se totalizem, o que observa-se é que move-se de A para B, né, como dizíamos, e aquele senso de frustração se intensificando, ele pode levar a uma obsessão psicótica. A maneira de quem estima as cinzas fugidias do passado e se distancia do mundo através das janelas da fantasia. Então, quem se demora em A e não se cura a tempo, tende a ir para B. Aliás, quem não se cura em B a tempo, tende a ir para C. E pelo conjunto das decepções prévias, torna opaca a realidade ao redor, anula. Tá? Então, estimando os contatos humanos apenas no nível do necessário. E, por sua vez, com o peso e a neutralidade evasiva da indiferença. A pessoa pode até transitar, estando em C, na vida social, trabalhando, mas é com uma resistência imensa, né? E, por sua vez, com um certo senso de distanciamento que não permite àqueles que estão ao redor uma partilha mútua. Então, o que se observa de A até C é o fato de que a proporção que se tornam mais intensos e eufóricos, aquele amor e aquela admiração tendem a crescer não como uma realidade exterior, com seu conjunto de gestos expansivos, mas em cristalizar e sucar o espaço íntimo da própria interioridade. Então, em A, os afetos são extensivos, né? Eles ganham o espaço, eles ganham o tempo, eles se demoram, eles se projetam. Mas a proporção que a pessoa, em não se realizando em B, ela se volta para si mesma de maneira quase que obsessiva, ela acaba, por meio dessa recusa, se distendendo para a frustração. E nesse instante da frustração, ela vai sulcando, ou seja, ela vai se perfurando interiormente até sedimentar tudo que é de ruim em si mesma. Então, a frustração e a indiferença são expressões de um amor e admiração que, por excesso de estima e expectativas, não se exteriorizaram. E cujo recuo para dentro de si tende a inflacionar o ego cada vez mais próximo ou presente em detrimento das demais pessoas cada vez mais distantes. Então, há um desencontro entre um ego que se inflacionou, dada as sedimentações de um passado que não se resolveu, que não se totalizou, em prejuízo das demais pessoas, que por sua vez se tornam cada vez mais distantes. Então, frustrado e desapontado, o indivíduo tende à indiferença, cuja demora nesse estado psicológico revela um conjunto de expectativas de quem, ao neutralizar os demais, as recolhe e as concentra em si mesmo. Então, frustrado, o indivíduo tende a um processo natural, se não for interposto por um auxílio médico, psiquiátrico, ele tende a um processo de dissociação, tá? O que leva, por sua vez, a um excesso de criação de vozes, de figuras imaginárias, como se fosse um processo de libertação psicótica das fantasias. Então, neste caso, ele vai se ensimesmando de tal modo, por meio dessa indiferença, a criar uma segunda realidade. Então ele volta, aquelas expectativas prévias que eram para as demais pessoas, ele volta para si mesmo. Tá? Como se fosse um recuo que não o sujeitasse aos maiores riscos e vulnerabilidades. Então ele não quer criar mais expectativa, ele volta para si mesmo. Então esse indiferente, ele briga consigo mesmo e disputa a camada epidêmica da cumplicidade e satisfação que apenas uma outra pessoa poderia lhe disponibilizar. Então, como ele vai introjetar os processos de A, desse contato físico, da proximidade com as demais pessoas, ele vai trazer para si mesmo, nesse vazio interior, ele vai estar em permanente disputa consigo mesmo à procura dessa camada epidêmica da cumplicidade. E isso ele só pode empreender se dissociando, ou seja, criando uma segunda personalidade. Então, a depender do nível da vitalidade deste impulso, em âmbito interior,
A necessidade inconsciente de compensar seu lado faltante, aquele que ele deixou para o passado, o levará ou à paulatina mortificação, que é muito constante naquele processo de depressão, e por sua vez, em casos extremos, a mutilação, ou o leva a uma compensação neurótica, que em certos casos o vestirá com uma supraimportância maníaca, a altura artificiosa daqueles que, estando em ar, se portavam com indefectível segurança e expressividade. Então, se não reparada a tempo, aquela frustração que se agrava como indiferença e faz com que o indivíduo fique encapsulado em si mesmo, faz com que ele leve a casos extremos de dissociação, ou por uma espécie de supraimportância que ele passa a criar, né, dentro de si, como se ele fosse o dono do mundo, dada a desarmonia, o desnível que se cria entre ele e as demais pessoas, em que ele, estando num grau de superioridade, ele as observa de cima para baixo, então isso cria para ele uma certa onisciência e onipotência. Ou também pode criar um caso em que ele acaba se introvertendo de tal modo, mas de maneira mortificadora, que leva, por sua vez, à depressão ou, em casos extremos, às mutilações. Entretanto, e aí é que surge a grande questão, né? A diferença, se não reparada a tempo, né, por um processo terapêutico, pode levar de C até o caso extremo, que é D.